A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes cometidos dentro da cidade sitiada provocaram o horror e a indignação dos romanos, e Tito finalmente se decidiu a tomar o templo de assalto. Resolveu Olha que interessante e triste. A cega obstinação dos dirigentes judeus e os detestáveis crimes perpetrados dentro da cidade cercada produziram horror e indignação aos romanos. Os romanos ficaram indignados com o que estava acontecendo e com a cegueira dos líderes judeus. Que situação, viu? Vamos lá. contudo, que, sendo possível, deveria o mesmo ser salvo da destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Depois que ele se retirara para sua tenda à noite, os judeus, saindo Ó, repentinamente do templo, atacaram fora os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada se acharam em chamas. Tito precipitou-se para o local, seguido de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e, com a espada, assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue misericórdia. corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: Icabode, foi-se a glória. Observa que fica parecendo, para quando a gente pega aqui só esse pedacinho, que é uma contradição. Por quê? Porque anteriormente, neste mesmo capítulo, falava assim: todos os cristãos foram protegidos e salvos. Todos os cristãos que estavam atentos aos sinais, estavam obedecendo, viram o momento certo de sair. Porque, ó o que tem aqui, ó. Sangue escorria como água pelas escadarias do templo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Aqui mostra bem claro a diferença de que alguns, sim, saíram atentos aos sinais, largaram tudo, não olharam para trás e foram salvos, porque fugiram para os montes. E outros que ficaram, ficaram confiando que haveria uma intervenção divina, foi isso que a gente leu, que ficaram confiando porque aqui está seguro, nós temos o templo, nós estamos dentro do templo, e automaticamente o que aconteceu? Se perderam, literalmente. Então, aqui é muito sério. Outro detalhe, aqui diz, acima do som... Fala, Célia. Bom dia a todos. Não, só um detalhe aqui, que triste, né, quando a gente lê aqui que o sangue descia nas escadas, né, Uhum. milhares e milhares, e quando diz Icabode foi-se a glória, eu fico imaginando, né, foi isso que Jesus viu, tudo isso antes, né, há 40 anos antes, quando Uhum. ele falou Jerusalém, Jerusalém, tudo isso ele estava vendo, por isso que ele chorou. Pensa a Uhum. amargura, né, do coração de Jesus, vendo tudo isso, né, Verdade. tanto tempo antes, e foi por isso a tristeza no coração dele que ele chorou. Exatamente. Na verdade, todo esse acontecimento, quando ouviu aqui vozes clamando Icabode, foi-se a glória, isso aqui foi só uma concretização do que aconteceu 70 anos antes, quando crucificaram a Cristo. A gente também leu que a Cristo, ao sair de dentro do templo, a glória foi-se, aqui ó, para sempre. Está no parágrafo 18. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre partira do templo. Então a gente vê que desde quando
teve ali o sacrifício, né, a crucificação de Cristo, a glória já tinha saído literalmente, mas que isso aqui foi a consumação, foi a confirmação de que realmente não existia mais a glória ali no templo, a presença do Eterno já não estava ali mais no templo. Isso é muito triste, mas vamos seguir. Tito achou impossível sustar a fúria da soldadesca. Entrou com seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor encheu-os de admiração, e como as chamas não houvessem ainda penetrado no lugar santo, fez um último esforço para salvá-lo. E apresentando-se-lhes repentinamente, de novo exortou os soldados a deterem a marcha da conflagração. O centurião Liberalis esforçou-se por impor obediência a seu estado-maior, mas o próprio respeito para com o imperador cedeu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, ao excitamento feroz da batalha e à esperança insaciável do saque. Os soldados viam tudo em redor deles resplandecendo de ouro, que fulgurava deslumbrantemente à luz sinistra das chamas. Supunham que incalculáveis tesouros estivessem acumulados no santuário. Um soldado, sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os gonzos da porta. O edifício todo, em um momento, ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se, e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Era um espetáculo pavoroso aos romanos. E que seria ele para os judeus? Todo o cimo da colina que dominava a cidade chamejava como um vulcão. Um após outro caíram os edifícios com tremendo fragor e foram absorvidos pelo ígneo abismo. Os tetos de cedro assemelhavam-se a lençóis de fogo. Os pináculos dourados resplandeciam como pontas de luz vermelha. As torres dos portais enviavam para cima altas colunas de chama e fumo. As colinas vizinhas se iluminavam e grupos obscuros de pessoas foram vistas a observar com horrível ansiedade a marcha da destruição. Os muros e pontos elevados da cidade alta ficaram repletos de rostos, alguns pálidos, com a agonia do desespero, outros com a expressão irada, a ameaçar uma vingança inútil. As aclamações da soldadesca romana, enquanto corriam de uma para outra parte, e o gemido dos rebeldes que estavam perecendo nas chamas, misturavam-se com o rugido da conflagração e o rumor trovejante do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os gritos do povo nos pontos elevados. Olha que situação triste. Final, deixa eu só corrigir aqui que eu falei que foi 70 anos, é porque eu atrapalhei que foi no ano 70, tá? Mas foi como Célia disse aí, 40 anos aproximadamente, né? A história fala de 37 a 40 anos, que foi no ano 70, por isso eu atrapalhei, quando houve essa destruição. Então, observa que a gente leu também já, e antes que isso acontecesse, 7 anos, um homem ficou subindo e descendo nas cidades, falando: olha, vai acontecer. Ninguém deu voz a ele. O último chamado, né? A última advertência antes que acontecesse, ainda a misericórdia sendo revelada ali, dizendo: olha, dá tempo, vai, vai, vai. E, no entanto, esses milhares e milhares que morreram, exatamente, ficaram confiando em si mesmo. E a gente viu aqui agora, até aqui no relato, falando que os soldados ficaram ali, assim, né, surpresos, assustados com tudo aquilo, e viram muitos tesouros, muita coisa, e todo o edifício, de repente, aquilo tudo, né, que foi construído ali como com orgulho, olha que lindo, nós temos aqui a segurança, foi destruído. Todo o edifício foi tomado pelas chamas num instante. A cegante fumaça e as chamas forçaram os oficiais a se retirar, e o nobre edifício foi deixado ao seu destino.
E é interessante, olha, era um espetáculo aterrador para os romanos. Imagine se os romanos ficaram assustados, né, com aquilo tudo, aí a pergunta tem aqui no parágrafo 42, e como seria esse evento para os judeus? Triste condição e triste realidade. Os ecos das montanhas respondiam, o traziam de volta o alarido do povo que se achava nos lugares elevados. Olha isso. Vamos seguir. Ao longo de todo o muro ressoavam alaridos e prantos. Homens que estavam a expirar pela fome reuniam sua força restante para proferir um grito de angústia e desolação. O morticínio do lado de dentro era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao dos matadores. Os legionários tiveram que trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir na obra de extermínio. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito as achou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhes havia entregue em suas mãos, pois engenho algum, ainda que poderoso, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até aos fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais vendidos, arrastados a Roma para brilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Eles mesmos encheram a taça da vingança. Na destruição completa que lhes sobreveio como nação e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão recolhendo a colheita que suas próprias mãos semearam. Diz o profeta: para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Pelos teus pecados tens caído. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por Observa. decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder Ó, sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. olha isso aqui. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo uma punição aplicada mediante decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura ocultar sua própria obra. Pela contumaz rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e foi permitido a Satanás controlá-los de acordo com a sua vontade. Quando aconteceu isso aqui, e eu trazei também para a realidade de toda a história humana, sempre a culpa é assim, ó, porque como é que nós seres humanos agimos? Comprei um carro, no que bênção, deu uma sorte danada, comprei um carro, então trabalhei muito porque eu comprei, porque eu consegui. Aí, por conta de repente, um vacilo, de estar no celular, de estar sem atenção, etcétera, bater o carro. "Oh, meu Deus, por que o senhor deixou bater o carro? Como é que Deus permitiu uma coisa dessa?". Aí quem se esconde por trás disso, né? Então a gente tem que entender que quando a proteção divina deixou Jerusalém a ponto de acontecer o que aconteceu,
foi por conta das escolhas que os moradores fizeram, ok? Então, a gente percebe aqui bem claro, ó, pela contumaz rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse dele retirada e foi permitido a Satanás controlá-los de acordo com a sua vontade. As escolhas foi que fizeram com que essa proteção saísse. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador Olha de isso, Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. olha Não aí, olha o resultado de quem se rende ao controle, ou seja, de quem nega, de quem rejeita o amor, a misericórdia. O resultado é esse aqui, ó. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Que coisa, hein? Misericórdia. Vamos então para o momento de aprofundar mais um pouquinho. E eu percebi, preparando esse material, desses capítulos, desses parágrafos, que é repetido a advertência, repetido a misericórdia e repetido o resultado de juízo. Mas é repetido mesmo. Então, quando é repetido, é porque realmente nós devemos estar atentos e algo de importante tem na mensagem para a gente. É para a gente fixar a atenção nisso que está. Eita, peraí. Nisso que está sendo mostrado e falado para a gente, que é repetido incrivelmente. Peraí, calma, vou colocar aqui na tela. Pronto. E essa é a palavra que chama a atenção. Icabode, foi-se a glória. A imagem aqui é um pouco, né, do que a gente leu aqui em detalhes. Templo pegando fogo, sangue escorrendo, os romanos e aquela confusão ali. Vamos lá. Vamos tirar aqui importantes lições para a gente. Antes do cerco, houve oportunidade. Cristo advertiu que haveria uma destruição. A maioria dos judeus rejeitaram o aviso. E o resultado, os cristãos fiéis fugiram escapando. Os fiéis estavam atentos aos sinais, ok? Que não tiveram a ilusão de que, ou melhor, não ouviram, vamos dizer assim, né? A maioria ou a sua liderança dizendo ali, não, vamos aguardar, vai haver uma intervenção divina, aqui estamos protegidos, aqui é o templo, Esses que não ouviram, que prestaram atenção aos sinais, escaparam, ok? Isso antes do cerco. Durante o cerco, Tito tentou preservar o templo, apelou, imagine, apelou à rendição. O que aconteceu? Os líderes judeus zombaram e atacaram. E o templo foi incendiado e milhares morreram. E como foi que fechou isso? A culminância, a oportunidade, últimos apelos foram feitos por José. Lançaram dardos contra o mediador e a glória se retirou. O resultado foi esse. Então, a gente percebe que houve oportunidade, como eu falei para vocês,
a oportunidade de misericórdia, até no último minuto, os últimos 7 anos. E é interessante lembrar que foi 40 anos após Cristo falar, e tem alguns estudos, não sei quantos já assistiram, que fala que a geração dura 40 anos. Então, foi mais uma geração ali, né? Então, nada é em vão, tudo tem um tempo programado no sentido de um tempo de que isso tem que acontecer, porque o que o Eterno fala acontece, ok? Bom, aqui, ó, anteriormente a gente viu informação sobre Jerusalém, tá? No ano 70. Agora vamos ver aqui agora nos últimos dias, dentro da mesma coisa, oportunidade, rejeição e resultado. Antes da crise final, mensagem dos 3 anjos é proclamada, verdade presente e revelada. A rejeição, o mundo em geral rejeita a verdade, especialmente o sábado bíblico. E o resultado, os fiéis que estão atentos aos sinais saem do sistema da Babilônia espiritual, ok? Durante a crise, que é a lei dominical, o Espírito Santo ainda intercede. O Eterno apela aos corações. A maioria endurece-se e persegue os fiéis. E o resultado, a porta da graça se fecha. E aí acabou o tempo. E acabou. E o resultado final disso, a culminância vem. O último clamor de misericórdia é rejeitado. Os mediadores humanos e divinos são rejeitados. Ou seja, né? Não existe mais ouvir profeta, nem ouvir ninguém, nem o próprio Cristo, tudo é rejeitado. E literalmente a glória se retira e o mundo entra em trevas. Quem é santo, continue sendo santo. Quem é ímpio, continua sendo ímpio. Continue sendo ímpio. Culpados por suas escolhas. Jerusalém. Forjaram seus próprios grilhões. A destruição veio como resultado da rejeição da graça divina. Nos últimos dias, a humanidade rejeita o evangelho eterno, preferindo a apostasia. Aqui é onde tem as citações, né? Segundo Tessalonicenses, Apocalipse. Deus não é o autor do castigo. Lembra que a gente acabou de ler aqui agora? Seus sofrimentos não foram um decreto direto de Deus, mas consequência de suas escolhas, de seus atos. O Eterno retirou sua proteção. Nos últimos dias, ele vai retirar também. O castigo vem como resultado das escolhas por rejeitar a luz revelada. A gente já também falou em outro momento. Hoje nós estamos tendo uma luz revelada. Ah, uma nova luz? Não, é uma luz que sempre existiu, mas por um tempo ficou escondida. E hoje ela é trazida para guiar os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A luz que nós temos recebido, verdades reveladas que estão dentro da palavra e que não era trazido para nós, hoje é trazido para quê? Para preparar um povo para aceitar, conhecer, aceitar e viver as normas do eterno, da eternidade. Porque se eu não me adequar aqui ainda, neste mundo de pecado, à vontade do céu, sabe o que vai acontecer?
estou correndo um grande risco de não estar nele para a eternidade. Por quê? Porque se eu não tenho amor, alegria, contentamento em fazer a vontade, em obedecer, como a gente viu no estudo do Patriarcas e Profetas, vários capítulos falando de estrita obediência, a coisa está, o caminho está um caminho que pode me levar à perdição ao invés da salvação. Então, fazer a vontade de Cristo, do Messias, do Pai, sim, é um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é possível seguir se pedirmos, nos entregarmos e confiarmos no poder e na força dele, que nós de nós mesmos não temos condição, ok? Então, nos últimos dias, a proteção do Eterno é retirada de quem? Do mundo, porém estará o seu manto de proteção sobre os fiéis, os que de fato viveram a vontade dele, serão protegidos. Satanás assume o controle. Satanás dirigiu-os segundo a sua vontade. Por quê? Porque eles negaram, ok? Quando o Messias sair do santuário, Satanás exercerá domínio completo sobre a mente dos ímpios. Onde está isso, eventos finais? Imagine agora, se a gente já vê tanto absurdo, tanta coisa que a gente diz assim, nossa, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, isso aqui tá terrível. Ainda não está sobre o domínio total a mente do ímpio. Imagine quando o Espírito Santo se retirar, quando Cristo levantar do santuário para trocar suas vestes de intercessor, de advogado, como sumo sacerdote, para vir agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não tem mais intercessão. Imagine as atrocidades e absurdo que vamos ver. Agora eu pergunto, dentro dessa realidade que sabemos que vai acontecer, o caminho já está pronto para isso acontecer, em todos os sentidos da coisa. Imagine estarmos na cidade por escolha, porque não ouviu os sinais, porque não quis se preparar, porque achou que era besteira, que não é por aí. Entende por que que a destruição de Jerusalém é sombra do que vai acontecer? Misericórdia, né? Possamos valorizar a misericórdia que nos é concedida. Aparente punição divina é ação demoníaca. As horríveis crueldades foram demonstração do poder vingador de Satanás. E no final, nos últimos dias, as 7 pragas de Apocalipse 16 ocorrem sob o domínio de Satanás e muitos o adoram como se fosse o Messias. Rejeição do amor e misericórdia. Os judeus rejeitaram persistentemente os profetas, o Messias e o Espírito Santo. E hoje, o mundo rejeita o chamado final do Eterno por meio da tríplice mensagem angélica. Nós não podemos esquecer as 3 mensagens angélicas que a todo momento dentro do contexto do fim do mundo. Ok? Paralelo com os dias finais da Terra. Jerusalém, cidade cheia de luz espiritual, mas rejeitou o Salvador e sua palavra. Observa, viu? Cheia de luz espiritual, mas rejeitou o Salvador e sua palavra. E nos últimos dias,
o mundo cristão, especialmente os que receberam maior luz, igrejas e nações protestantes, rejeitarão a verdade presente. Já está rejeitando. Quando o Espírito Santo se retirou, Satanás tomou o controle e houve extrema violência, loucura e destruição lá em Jerusalém no ano 70. Nos últimos dias, quando os anjos deixarem de segurar os quatro ventos, lembra? E o Espírito Santo for retirado da terra, Satanás trará destruição global sem precedentes. Eu não sei quantos viram, porque eu vi agora de manhã que os Estados Unidos atacou lá o Irã. Os Estados Unidos atacou. A gente está vendo coisas que não pensávamos há um tempo atrás de ver assim tão rápido. Tudo está acontecendo com uma rapidez incrível. Como disse Célia, para o ônibus que eu quero descer, porque não dá tempo nem de respirar. A gente pensa que viu, já vem outra bomba, outra bomba, outra bomba. E nós estamos dormindo, achando que vai acontecer uma intervenção divina, confiando no templo, confiando na falsa segurança. O templo, símbolo da presença do Altíssimo, foi queimado e destruído. Isso em Jerusalém. E nos últimos dias, as igrejas apóstatas se recusarem à mensagem do terceiro anjo serão abandonadas pelo Eterno. Jerusalém, o sangue correu pelas ruas, nenhum respeito por idade, sexo ou posição. Nos últimos dias, a mesma coisa. Nos últimos dias haverá perseguição feroz aos fiéis e violência generalizada sobre a terra. Isso já está acontecendo. Em alguns países, a perseguição já existe há muito tempo e agora está mais clara. E no final, o Brasil é o melhor país do mundo, não tem terremoto, não tem furacão, não tem isso, não tem aquilo. Cuidado com a falsa segurança. Em Jerusalém, o Eterno já não podia proteger a cidade, pois ela rejeitou sua salvação. E nos últimos dias, o mundo será deixado sem proteção divina após o fechamento da porta da graça. Aí as citações, depois peguem esse material, vão buscar na Bíblia, ler os versos, vão buscar nos testemunhos, tá? Que aqui é só para despertar vocês a buscarem, por isso tem as citações. Os paralelos. Observa que sempre tudo dentro desse pedacinho que a gente leu, a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mesma informação. O templo era símbolo da presença divina, o templo espiritual hoje é o povo do Eterno. O Messias foi rejeitado, a graça foi desprezada. Nos últimos dias, o Messias será rejeitado novamente pela maioria. E quando fala o Messias pela maioria, rejeitado, para de repente quem está aqui pela primeira vez ou segunda e não acompanhou os dias anteriores, quando rejeita o Messias, se fala de rejeição da lei. Porque como entender? Aí a gente pensa se o Messias será rejeitado pela maioria. Está vendo aí? Está falando do povo do mundo. Está falando do povo aí de fora que não quer saber. Mas a gente viu claramente, ou foi ontem ou foi anteontem, que eles disseram assim, não queremos mais viver sobre o reino dele. Lembra quando disse assim, o sangue caia sobre nós.
ali claramente, quando a lei, ou trazendo para os nossos dias, quando a lei é rejeitada, fica bem claro que quer dizer exatamente isso. Não queremos ser submisso à vontade do Eterno. Por isso, o Messias, sua lei, sua vontade, que é eterna, será rejeitado novamente pela maioria. Interessante esse novamente, por quê? Porque o Messias foi rejeitado primeiro pelo seu povo, percebe? Pelo seu povo, que você viu aqui só um pouquinho, irmão. Você viu aqui que no relato que até os romanos ficaram surpresos com a cegueira dos dirigentes. Hoje, o Messias é rejeitado por conta da sua lei que é pisada. Entende? Exatamente. A lei hoje sendo pisada é uma rejeição. Não tem para onde correr. E é pisada tanto com os de fora como os de dentro. Lembrando que eu estava conversando ontem até com Miriam sobre isso, depois do culto pela manhã, essa mensagem é para nós, mas também é para os que não têm a mesma fé nossa. Por quê? Porque essa mensagem é uma mensagem mundial. É para acordar o povo como um todo, é para advertir os que também estão fora de que a lei está sendo pisada. Salvar Percebe? vidas, né? Exatamente, só que como eu sempre gosto de falar, primeiro, porque nós fomos doutrinados a entender que não, quando fala de coisas erradas, de pisar na lei, de rejeitar o Messias, etc., isso aí é o povo de fora. Mas esse povo, ou melhor, essa verdade está também no nosso meio. Então, esse livro, quando foi, eu creio, inspirado, né, pelo Eterno ali que deu a visão para ela escrever, e a gente viu um pouquinho da história, o sofrimento que foi para chegar até aqui, e hoje toda essa mudança de fazer ele versão condensada, é para tirar essas verdades para o mundo. O testemunho diz que deve ter um livro desse em cada lar, e que no momento certo ele vai ser apontado e ser, vamos dizer assim, uma oportunidade de que a pessoa conheça, ou a família, enfim, conheça as verdades que estão reveladas ali. Quando o irmão falou do livro condensado, que foi tirado várias coisas sobre santuário, etc., eu recebi um videozinho onde tem uma comparação que no original, vamos dizer aqui no completo, quantas vezes, eu não vou lembrar agora a quantidade, mas que se falou sobre os 6.000 anos, 6.000 anos, 6.000 anos. E o que que acontece? Não está achando a mãozinha? Que mãozinha, amiga, para levantar? Então fala, vá. Fala sem levantar a mãozinha. Então, bom dia, irmão Shalom. Eu creio que a nossa maior necessidade hoje é de uma compreensão exata, né, do que significa primariamente rejeitar o Messias, porque, inclusive, há pouco tempo a gente descobriu que o Jesus que conhecemos na sua, eu acho que boa parte, né, ele foi um Jesus pintado por Roma. Por isso que Apocalipse ela é tão clara, né, que a gente não entendia assim. Ela deu do vinho, deu de beber do vinho de sua prostituição a todas as nações. E todos os reinos, os mercadores se enriqueceram com ela. A gente não tinha essa compreensão, irmãos. E quando você vai para Apocalipse 17, quando fala de a grande prostituta e suas filhas,
A gente sempre considerou que as filhas eram todas as instituições religiosas, os evangélicos, mas a nossa não. Então, a gente vai entendendo, através da luz que estamos recebendo, como nós estamos tão envolvidos em tudo isso, né? E uma das coisas que precisa ser quebradas em nós é o eu. Percebe que eu particularmente percebi muito essa questão aí no cerco, porque no fundo, os líderes eles não estavam com zelo para com o próprio Eterno, com o Criador, nem com o próprio templo, mas com o seu próprio eu, sabe? Defendendo aquilo que era deles. E isso pode acontecer também conosco, mesmo estando dentro do que chamamos de verdade presente. Então, há uma necessidade muito grande de nos colocarmos no lugar, sabe? Esse espírito humilde que precisa ser despertado em nós, que é a nossa maior arma contra Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e o diabo ele é sujo. Então é muito importante que a gente se coloque nessa posição, sabe? Que por mais que eu defenda algo, eu preciso também, como a serva do Senhor diz, desconfiar do meu próprio eu, porque o inimigo, ele é sutil. E talvez nem tudo que eu entenda seja realmente dessa forma. E pode haver sabe, um parar e como eu falei para a irmã ontem, a gente estudando sobre, por exemplo, o tempo do Eterno, as suas horas sagradas, o seu tempo sagrado. E isso a gente aprende muito com Israel, que o Senhor deixou. Olha Israel, gente. Por mais que Satanás ele tentou acabar com a raça dos judeus, mas o Eterno preservou. E nós estamos vendo aí, dentro dessa guerra, que não é uma guerra de agora, se a gente for para a história, é uma guerra que se arrasta por mais de 40 anos, onde você tem ali o Irã e Israel, e a gente acha que é o Irã, mas a gente tem que ver quem tomou conta agora do Irã, quem é que governa o Irã, quais são os seus aliados. E a gente vê ali o Islã aliado com China, e de uma certa forma, dentro até do nosso próprio país, porque também a gente, como brasileiros, não temos um governo que nos represente da mesma forma que Irã não tem. Então a gente vê que nós aqui estamos rodeados. Se você defender hoje o Irã, você vai ter, ou Israel, no sentido, defender no sentido não que eles tenham razão em ter atacado, mas o porquê que atacou, porque todo mundo estava ali, vamos dizer assim, sujeitos a eles daqui a pouco ter uma bomba atômica, e isso colocava em perigo não só o próprio Israel, como todo o Oriente, quem sabe outros países, mas vai defender, porque você já tem pessoas aqui no Brasil que defendem o Irã, porque isso já disseminou. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas coisas, né? Então, o Senhor tem levantado luz para nós nesse tempo. E há uma necessidade muito grande de desenvolver esse espírito de humilde em saber que realmente, será que eu estou realmente certo nas minhas convicções? Aí eu falei para a irmã, ela falou, eu vou investigar. Eu falei, não, irmã, não investigue. Se humilhe diante do Eterno, porque a humilhação e o espírito humilde e quebrantado é a maior arma que você tem contra os enganos de Satanás e as ações na sua vida, como a gente tem buscado, sabe? Enxergar, Senhor, se revele para mim, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Se há algo que ainda em mim, não é? Eu ainda não enxergue perfeitamente, eu me agarrei a esses conceitos do Senhor, eu quero te servir, como Célia fala, a única coisa que eu quero é obedecer ao Senhor. Então, irmãos, precisamos estar atentos a isso, sabe?
atento a esse eu tão maligno que permeia em nós, sempre ali, ó, tá? Mas veja bem, percebe, isso aconteceu com os líderes da época, por isso que eles foram, de uma certa forma, né, sofreram. A glória já tinha se ido, mas eles perceberam tardiamente que isso já tinha acontecido. E eles foram entregues, na verdade, à ira de Satanás, né? Não foi, né, a ira de Satanás. Então, que o Eterno nos ajude nessa caminhada, né? A tomar as decisões que precisamos tomar, as escolhas que precisamos fazer, porque as coisas estão acontecendo de forma muito acelerada. E às vezes eu acho, Senhor, não estou saindo do lugar, mas que esse estudo está sendo assim, né, providência divina. E eu falei até com a Jo ontem, não é só para nós, como adventistas do sétimo dia, esse estudo, para todos os irmãos espalhados aí por todas as instituições religiosas, todos os filhos de Deus, todo o povo de Israel espalhado. Até os próprios judeus precisariam estar fazendo esse estudo, sabe? Principalmente desse primeiro capítulo. Então, vamos estar orando para que o Espírito do Senhor, ele, né, ele conduza esse estudo às pessoas que estão aí e que precisam ser despertadas, né, em todas as partes deste mundo. Que o Eterno nos ajude, irmãos, a trilhar esse caminho, a viver por ele, porque a maior obra que o Espírito do Senhor precisa fazer em nós é exatamente viver, né? Vamos viver cada luz que o Senhor tem nos dado. É só, irmã. Amém. Amém. Antes do irmão falar aí que levantou a mão, é interessante no que você disse, porque muitas vezes, como a irmã falou, eu vou examinar. E aí você diz para ela, não, irmã, não examine, se renda, se humilhe diante do Eterno. Por quê? Porque muitas vezes eu recebo a luz sobre alguma coisa e rejeito, e quando eu digo eu vou examinar, mas cheia do meu eu vou examinar para combater o que Miriam me mostrou, eu vou examinar, mas cheia de orgulho para combater o que Célia falou, porque eu não aceito a advertência, entende? Então, realmente, a maior necessidade dessa, nós vimos, gente, esse primeiro capítulo, ele está realmente incrível. Nós vimos também no primeiro capítulo, onde falou que muitos, como é que é? Aqui, ó, a história do povo, deixa eu só lembrar aqui que eu marquei, peraí, para a gente ler aqui agora. Não ia falar, não, mas eu marquei e a gente aqui, ó, onde falou que. Peraí, rapidinho. Pode ir falando, irmão, se quiser aqui, só enquanto eu procuro, que me veio agora aqui. O irmão que levantou a mão. O problema do brasileiro, não só do brasileiro, mas de todos os descendentes de outro país aí, acham que o nosso país é o suficiente para nos proteger Uhum, contra outro tipo de país. E nós sabemos que não é verdade, porque cada um país ele tem o seu poder bélico, seja lá uhum, de que para construir suas armas, que pode superar a outro país. Nós sabemos, irmãos, que a gente deve esquecer de se meter nesse meio de político. Assistir para ver o que está acontecendo, pode até assistir. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é quem está no controle, é quem vai nos livrar. Porque poder nenhum, governo nenhum, vai poder lhe proteger de nada, vai poder proteger a mim de nada. Então, se uhum. a gente não, como a irmã disse, se a gente não se entregar, não se render totalmente à vontade de Deus, a gente vai Verdade. ficar ABC. Eu canso de dizer mais à minha esposa, quando a gente vê essas coisas acontecendo. A gente só fala assim: Deus está no controle. E acabou. Uhum, Que Deus nos dê um bom dia e verdade. uma boa semana a cada um. Amém.
Só completando aqui a parte que eu estava procurando, eu encontrei onde diz assim, ó, o futuro estava misericórdia, está no parágrafo 21. O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Aí cá embaixo, no finalzinho deste parágrafo, diz: suas palavras, então, não foram plenamente compreendidas, palavras de Cristo pelos discípulos, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. Hoje, mais do que nunca, o povo do Eterno que está espalhado pelo mundo, em todas as instituições, precisam das instruções, entender. E, como eu sempre digo, os que buscam estão sendo encontrados. Tem pessoas que, como eu falei para vocês, que eu nem imaginava que estava lendo, ouvindo ou assistindo meus status e estão. Quando eu penso que não, mando a mensagem, manda isso, manda aquilo, ou comenta alguma coisa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã que eu também não estava passando nada para ela, e ela veio e mandou para mim um vídeo dos segredos da Torá, falando sobre a proibição do nome verdadeiro, Yahushua. E aí ela falou, o que você me diz desse vídeo? Fiquei tão feliz que o vídeo chegou até ela. Não fui eu que mandei. Então, o que a gente vê com isso? E os que buscam estão sendo encontrados. E hoje, como disse aqui, ó, o significado do que Cristo falou no passado, ó, seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. E hoje é o que mais nós precisamos, é entender, conhecer a instrução, ok? Vamos seguir aqui, e aí a gente já vai finalizando dentro desses parágrafos que nós assistimos, ou que nós ouvimos, né? Estamos examinando. Ela está... Sério? Que bênção! Ela não entrou no grupo? Que bênção. Vamos lá, então. O fogo consumiu o templo após reiteradas rejeições. Hoje, nos últimos dias, o mundo será consumido após rejeitar o selo do Eterno. Lembrando que já estudamos sobre isso. O sábado é um sinal e o Espírito Santo é que vai selar para o dia da redenção, ok? E Cabode foi o brado final, a glória retirou-se. Nos últimos dias, saiu do santuário. O Messias encerra a intercessão. Então, a gente percebe a história se repetindo, a gente percebe, como eu já falei, misericórdia revelada, né? Tempo de paciência do Eterno, mas também o juízo. Lições proféticas. O que aconteceu com Jerusalém é um modelo, um tipo do que acontecerá com o mundo. A rejeição da verdade e da misericórdia de Cristo leva inevitavelmente à desolação e à destruição. Há um limite para a paciência do Eterno. Quando a graça for retirada, só vai restar o juízo. Lembrando que quando fala rejeição da verdade, é a verdade como um todo, né? É a verdade principalmente onde está a base da nossa fé. Lá nos 5 primeiros livros, lá na Torá. Ah, mas isso é coisa de judeu? Não. Lá, como eu já falei, lá está a base, o santuário, o princípio de saúde, a semana da criação que nós cremos, a instituição do sábado aqui para a Terra. Então, a gente vê que a rejeição dessa luz que tem sido trazida para nós e da misericórdia
leva inevitavelmente à destruição. Assim como Jerusalém, o mundo caminha para um momento de entrega misericórdia. Assim como Jerusalém, o mundo caminha para um momento de entrega total a Satanás. E o tempo também, amiga, exatamente. O tempo do Eterno está lá, desde a criação, da semana da criação, onde ele determinou que o Sol, a Lua, etc., estava ali seria ponto, né, de contagem, tempo, estações, etc. Também hoje nós devemos aprender a restaurar. Por isso que a primeira mensagem diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, lá do início. Vamos voltar, né? Muito bem. Assim como Jerusalém, o mundo caminha para um momento de entrega total a Satanás. Quando Deus é deliberadamente rejeitado, Satanás assume o controle daqueles que já não aceitam a luz. A destruição da cidade santa é um tipo da ruína do mundo, e a recusa persistente da graça do Eterno resultará novamente em trevas, violência e destruição. Por que que hoje estamos vendo tanta violência, tanta destruição, tanta falta de amor, tanta discórdia, tanta perseguição? Porque a graça está sendo recusada, infelizmente. Foi-se a glória. Jerusalém rejeitou a luz do mundo e o mundo hoje repete, errando do mesmo modo. Misericórdia. Então, a lição para nós hoje também, assim como os judeus, muitos hoje estão forjando seus próprios grilhões ao desprezar a palavra, ridicularizar a santidade. Isso aqui é muito sério, porque quando você busca viver em santidade, quando você busca a santificação sem a qual ninguém verá Deus, Hebreus 8, 12, 14, você é ridicularizado. Você é difamado como extremista, como, enfim, entende? Então, observa. Assim como os judeus, muitos hoje estão forçando seus próprios grilhões, desprezando a palavra. Isso aqui é bom. Não, isso aqui foi para o passado, isso aqui é para o judeu, isso aqui, ridicularizando a santidade, substituindo a obediência por tradições humanas, recusando os apelos finais do Espírito Santo. Ele é que me convence do pecado, da justiça que é Cristo e do juízo que sobrevirá sobre a terra. Se eu estou dentro desse estudo, no dia a dia, enxergando as coisas que são erradas, que afetam a minha intimidade, né, com o céu, eu estou recusando os apelos finais do Espírito Santo. Eu estou recusando porque eu conheço, mas também não precisa disso tudo. Para que isso? Vocês também são extremistas. Vocês também agora querem ser santos. Claro que nós devemos querer ser santos. Entende? Não passando por cima de ninguém, não achando que eu sou melhor porque eu conheço, porque eu já fiz, porque eu estava lendo os comentários de um dos vídeos desse canal que caiu, o Grande Conflito, ou foi o outro canal, enfim. Teve uma pessoa lá que botou assim: esse é meu livro de cabeceira, eu já li 37 vezes e continuo lendo, porque eu quero ter ele na minha mente. O que adianta eu ter o livro na minha mente se eu não vivo as verdades que estão nele? Se eu não aceito as advertências? Eu posso ler trocentas vezes, entende? Se não me leva à mudança, a posicionamento, a enxergar onde eu estou errando para que eu mude,
Não adianta, eu posso conhecer ele todo, de ponta a ponta, na minha ponta da língua, não vai adiantar. Então, hoje, os apelos estão, sim, sendo recusados. Não faça isso, filho, isso está errado, isso não me agrada. Depois deixa para amanhã. E, você entende? É muito sério. Então, a glória se vai, não por decreto, mas por abandono voluntário da verdade. E quando a luz se apaga, as trevas se tornam domínio de Satanás. Misericórdia. Hoje ainda é tempo de ouvir o chamado. A destruição de Jerusalém é um tipo profético da destruição final do mundo. Assim como a glória do Eterno se retirou do templo quando foi rejeitada, ela se retirará do mundo quando este recusar a última mensagem de advertência. Lembra que a última mensagem de advertência para Jerusalém foi aquele homem durante 7 anos que subia e descia falando. No final ele foi preso, foi morto, porque ninguém aceitava. Esse homem é doido ficar falando isso. Está vendo que não é assim? Nós estamos protegidos, nós temos o templo aqui no nosso meio, nós somos. E aí foi onde a última advertência foi rejeitada. Portanto, Hebreus 3,15, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E tenhamos a humildade de buscar, de conhecer, de ser submisso à vontade do Eterno, porque assim vamos aprender, nossos olhos serão abertos para enxergar onde estamos errando, o que precisamos fazer, que decisão tomar, ok? Então, que hoje possamos refletir nisso. E cabote, foi-se a glória. E segundo o relato bíblico, e segundo este capítulo, a glória deixou de estar no templo quando Cristo foi crucificado. A nação escolhida deixou de ser especial no sentido de que tinha a proteção divina, porque rejeitou as verdades, porque não ouviu as advertências, não quis ouvir a voz profética. E aquele homem que estava ali durante 7 anos, subindo e descendo, ele estava sendo uma boca de profeta. Por quê? Porque ele estava falando as coisas. Eu creio que nesse período, quando deixaram ali para poder, quando começaram a ouvir alguns ainda que estavam ali no meio, com certeza ainda devem ter acordado e saído fora. Mas a grande parte, você viu aqui, milhões de judeus foram mortos. Por quê? Porque confiaram na falsa segurança. Então, que possamos refletir nisso, tá? Amanhã eu creio que dá para a gente terminar este capítulo e depois a gente vai ter o resumão com algumas coisas que deu para tirar ainda dentro desse contexto, inclusive porque fala sobre a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, porque foi citado dentro desse contexto aqui da destruição do mundo às festas. Ele podia falar tudo ali que o povo estava não precisar. Então, por que isso? Aí a gente vai tentar também tirar uma lição, tá? Dentro desse contexto, no resumão, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa?